Hoje vamos te mostrar que é possível pagar cripto com um cafezinho e que os pagamentos de criptomoedas têm aumentado muito no decorrer dos últimos anos. E para isso eu convidei para vocês duas pessoas aqui que estão muito a fundo nessa área e a gente vai comentar para vocês aqui como esse aumento nos pagamentos em criptomoedas tem impactado no mundo e no Brasil também. Meu nome é Matheus Celtic, bem-vindo a mais um Simplificando Tudo. Por favor, Luísa e Lohan se apresentem para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Bom dia, na verdade, né? Depende de que momento você vai estar ouvindo esse podcast. Obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer falar sobre cripto, sobre pagamento com cripto. Eu sou apaixonada por esse tema desde que comecei a trabalhar com isso, graças ao Lohan que me trouxe para esse meio maluco. E eu, de formação, sou advogada, mas hoje eu atuo como CEO do Cryptise. O foco do Cryptise é a gente viabilizar criptomoedas como um meio de pagamento e tornar realmente cripto algo acessível para o dia a dia das pessoas, algo que as pessoas possam utilizar no seu dia a dia, como você mencionou na entrada, pagar um cafezinho. E é um prazer estar aqui para poder desmistificar certos mitos e sobre cripto. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Matheus. Meu nome é Lohan e é, eu trabalho com cripto há mais de 5 anos, né? Eu sou desenvolvedor, atualmente eu sou arquiteto de software na Engine e também sou CTO da Cryptise, que, como a Luísa disse, é uma solução para disponibilizar para vocês formas de receber pagamentos em cripto. Ah, Se possível, eu gostaria só de começar corrigindo um detalhezinho assim que as pessoas pensam. Quando a gente fala de cripto, né, as pessoas sempre pensam, né, cripto é um dinheiro digital. Mas essa definição ela não está muito correta. Seria a mesma coisa que eu falar para alguém, cripto ela é um, a internet ela é um meio de comunicação. As pessoas vão pensar, legal, um telefone. Mas na verdade a gente já tem dinheiro digital há muito tempo. Se você utiliza cartão de crédito, se você utiliza cartão de débito, você já tem dinheiro digital. E, na verdade, cripto ela é muito além disso. E eu espero poder esclarecer um pouquinho dessas dúvidas que vocês possam ter nesse podcast. Agradeço, Matheus. Massa demais, muito legal. Então vamos começar falando sobre isso. O que que é criptomoedas para vocês? O que que é Bitcoin? Ou tipo, defina isso para vocês. Como é que vocês enxergam o pagamento com criptomoedas ocorrendo e por que é tão importante utilizar criptomoedas em vez de dinheiro digital? Perfeito. Posso responder essa, Luísa? Pode, manda aí. Perfeito. Então, a gente tem que começar a ver o dinheiro como tecnologia. A gente hoje em dia vê dinheiro de papel, a gente vê cartão de crédito e a gente consegue ver que o dinheiro ele evolui. E como que começou o dinheiro? O dinheiro, antigamente, ele era, né, a época que não existia dinheiro, como que as pessoas faziam transações no dia a dia? Era por escambo. Então, você tem ali cevada, eu tenho uma vaca, a gente vai lá e troca. Eu quero uma coisa que você tem que eu não tenho. Só que conforme o mundo ele foi crescendo, esse tipo de transações entre as pessoas foi ficando mais difícil. Por exemplo, o valor de uma vaca para a Luísa pode ser diferente para uma outra pessoa. Então, conforme a sociedade foi se organizando, ficando maior, esses meios de troca precisaram ser normalizados. E lá na Mesopotâmia, eles criaram o que a gente chamou de primeira moeda, e eles utilizavam como moeda de troca principalmente os grãos de cevada, se eu não me engano. Então, em vez de ficar vendo assim, quanto que vale um coelho para tal coisa, para tantos ovos? Não, era a moeda de troca virou a cevada. Então, isso aqui vale 10 quilos de cevada, isso aqui vale 20 quilos de cevada, que era uma coisa que você podia consumir. Então, você pode ver que a moeda de troca era algo que tinha um valor intrínseco e extrínseco, né? Que você poderia ir lá e consumi-lo. Então, só que daí começou a ficar complicado para eles. Eu vou comprar uma casa. As pessoas vão ficar saindo na rua com 20 quilos sacos de cevada. Então, eles decidiram fazer o seguinte: nos templos lá da Mesopotâmia, é, as igrejas ali e os templos, eles começaram a fazer o seguinte: você vem aqui, você deixa o seu saco de cevada aqui comigo e eu te dou uma moeda. Era uma moeda de barro na época. Isso quer dizer, se qualquer pessoa vir aqui e voltar com essa moeda de barro para mim, eu entrego de volta o grão de cevada.
Então você pode ver que a moeda, ela não tinha valor, ela foi criada simplesmente pela facilidade de você. Era muito mais fácil levar um saco de moeda de barro do que você ficar levando quilos e quilos de cevada de um lugar para o outro. E isso foi acontecendo e as pessoas começaram a procurar por meios, digamos que fossem mais difíceis de falsificar o dinheiro. E quais eram esses meios? Por exemplo, ouro e prata. Por quê? Porque é difícil você encontrar ouro e prata. Então, o ouro e a prata eles não foram escolhidos porque eles eram metais de valor. Era simplesmente porque eles eram difíceis de falsificar. Então, o governo ia lá, pegava o ouro e imprimia ali com uma chapa de ferro e falava, isso aqui vale tal coisa. E nesse meio tempo, né, o dinheiro de papel ele foi surgir muito tempo depois, na China, se não me engano, só 1000 anos depois. E foi principalmente porque a China ela foi a primeira que criou o papel, né? Que o papel foi criado na China. E então, lá na China, né, o governo ele faz o seguinte: ó, então, em vez de você ficar levando sacos e sacos de ouro, deposite o seu ouro aqui no banco e a gente vai te dar um papel. Foi a primeira nota fiduciária que a gente fala, o primeiro dinheiro de papel na época. E o que aconteceu, né, nesse meio tempo? Aconteceu que a China percebeu o seguinte: peraí, em vez de ficar cobrando impostos das pessoas, por que que eu não posso pegar e imprimir esse dinheiro? Posso vir aqui e imprimir esse Que dinheiro. mal pode dar, né? Que O mal, que que pode pode acontecer? Menos, né? O que pode dar de errado, né? Foi aí então que a China, né, descobriu a inflação. E a partir desse momento você não podia mais pegar o seu dinheiro em papel, ir lá no banco chinês e trocar por ouro ou prata. Porque já existia mais quantidade de nota do que você conseguiria trocar ali no banco. E isso aconteceu várias vezes na história. Assim, aconteceu centenas de vezes. Aconteceu recentemente em Zimbabue, se não me engano, né, que eles tiveram uma inflação de mais de 10.000% por ano. As pessoas tinham que. Era um carrinho de mão, cheio de notas, para você poder ir na padaria comprar um pão. Né, do nível que chegou a inflação lá. Tem até uma reportagem muito interessante, que é exatamente isso. É um cara, ele andando ali, né, com um carrinho de mão cheio de nota, de Zimbabue, e aí o repórter pergunta, né? Por que você não faz uma coisa mais útil que esse dinheiro? Queima ele ou faz algo assim? E aí ele pegou e falou assim: é que esterco de vaca queima mais fácil que essas moedas. Aí então foi o dia assim que a moeda de Zimbabue começou a valer menos que esterco de vaca, do ponto de vista de utilidade. Enfim, vocês podem ver que o dinheiro, assim, né, de maneira cronológica, ele evolui. E um problema que a gente tem hoje em dia, né, com a questão do dinheiro, a gente tem várias moedas, a gente confia no nosso governo para imprimir o dinheiro, a gente tem essa relação de confiança. Já há anos que o dinheiro, para quem não sabe, ele não é lastreado em ouro, há anos que isso não é verdade. Então o dinheiro ele é simplesmente confiança. A gente confia que o governo não vai lá e causar uma inflação e imprimir dinheiro. Isso aconteceu recentemente no o famoso Governo Nixon. o governo Nixon e também aqui no Brasil. No período militar, existe um mecanismo que eles chamavam de conta-movimento, que vocês podem pesquisar depois, que basicamente permitia que os estados imprimissem dinheiro para pagar suas dívidas. Foi por isso que a gente teve aquela mega inflação do Cruzeiro, né, na época. Então, a gente pode ver que é muito fácil quando você tem um estado que ele controla a emissão de moeda, dele perder a mão, né? É muito fácil a gente estar lá, né? Teve o plano Collor, que ele congelou os saques, teve vários suicídios por conta disso, né? Porque você está numa mega inflação. Seu dinheiro já vale pouco e você ainda é impedido de sacar seu dinheiro. Isso já aconteceu na Grécia recentemente, também, menos de 10 anos atrás, que eles tiveram também aquela mega inflação e as pessoas foram proibidas de ir lá e sacar seu dinheiro. Então a gente Uhum. tem Na Argentina essa. também, no começo dos anos 2000, era tipo 2004, um pouquinho antes, os bancos ainda tinham nas portas cadeados, correntes, que eles foram colocados lá para impedir as pessoas de entrarem no banco e pegar seu próprio dinheiro. Que Uhum. absurdo, né? Que abuso maior que isso, imagina. Bem, você trabalhou por esse dinheiro, então você pode ver que é uma ilusão que o dinheiro está no banco e o dinheiro é seu. Porque a qualquer momento, né, por um decreto presidencial, por uma decisão arbitrária de um grupo pequeno de pessoas, você não pode ter acesso ao dinheiro. Então, na verdade, é simplesmente uma ilusão que aquele dinheiro de fato pertence a você. Enfim, né? Então,
o que que aconteceu, né? O Bitcoin, não coincidentemente, ele foi criado, e é o primeiro white paper, né, que ele foi publicado, foi em 2008 ou 2009, se não me engano, coincidentemente logo após aquele crash financeiro, né, a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Exatamente por quê? Por causa dessa insatisfação, né? As pessoas perceberam, né, por trás do Bitcoin, como é frágil a economia, como é fácil as coisas andarem, como é fácil alguém ir lá e de repente seu dinheiro que valia X agora não vale nada. Então, de maneira resumida, né, o Bitcoin e as outras criptomoedas, eles são um passo evolutivo da evolução do dinheiro. É por isso que vocês vão ver, assim, real digital, outros países, né, adotando criptomoedas ou criando suas criptomoedas. Simplesmente porque é fácil. Você não consegue hoje em dia saber quanto real tem em circulação. Você não sabe, mas você olhando na blockchain, você consegue saber quanto dinheiro tem emitido e para onde está indo esse dinheiro. Exato, e ele vem, o uso dessa moeda é uma funcionalidade, é uma possibilidade de utilizar a tecnologia da blockchain, que como uma tecnologia, ela consegue garantir certas características que são essenciais para um dinheiro mais eficiente que o dinheiro que a gente tem hoje. Porque o dinheiro que a gente tem hoje, porque fica na mão de de entes centralizados como estados, eles acabam tomando decisão que gera aumento de inflação. E o que significa inflação, hiperinflação? Significa perder o dinheiro de compra, o poder de compra. Você tinha R$ 100 que você conseguia antes fazer uma mega compra de mercado, hoje você gasta com alguns poucos insumos que você compra. Então, isso afeta a vida das pessoas e não é economia, não são só números, afeta a qualidade de vida das pessoas. E daí algumas características que a tecnologia da blockchain garante por exemplo, a cripto ela é durável, ela é portável, né? Portável, ela tem a portabilidade, porque não precisa ficar carregando para lá e para cá. Ela é divisível, é difícil de falsificar. E a parte da legitimidade, que antes vinha com ter, e até hoje, né, com ter um ente centralizado que dá a legitimidade, ela vem pela própria tecnologia. Porque uma vez que a tecnologia ela garante tudo isso que eu mencionei, durável, portável, divisível, difícil de falsificar, ela tem em si mesma a legitimidade para funcionar como uma moeda que devolve a autonomia ao próprio indivíduo. Eu, como indivíduo, eu quero a autonomia sobre o fruto do meu trabalho, que é o meu dinheiro. E isso traz bastante independência para as pessoas. Perfeito, Luísa. E até pegando um gancho nisso que você comentou, né, sobre a questão da portabilidade, só para mostrar para as pessoas um exemplo prático disso. Eu, como desenvolvedor, né, eu trabalhei para muitas empresas internacionais e eu recebia meus pagamentos, né, em dólar, em moeda estrangeira, e sempre foi muito difícil de você receber um pagamento lá de fora, né? A gente tem ali, né, o PayPal, tem o Payoneer, tem o TransferWise, que agora chama Wise, e todos eles cobram taxas absurdas para você receber pagamentos. E além da burocracia, né? Se uma pessoa for me pagar hoje, né, por exemplo, o Payoneer, esse dinheiro só vai de fato estar na minha conta daqui quase uma semana, até passar pelos todos os trâmites de aprovação e etc. Enquanto que fazendo pagamentos via criptomoedas, você fazer uma transferência para o seu vizinho é tão fácil e tão simples e tão rápido quanto você fazer uma transferência para alguém lá no Japão, por exemplo, sem burocracia nenhuma. Tanto que recentemente, né, eu recebo hoje em dia meu salário 100% em cripto. Eu tenho uma irmã que ela vive na Alemanha e quando eu preciso transferir dinheiro para ela, eu simplesmente transfiro para a carteira dela de criptomoedas e ela pode converter na moeda local. Sem burocracia, sem ter que ficar justificando de onde que veio esse dinheiro, sem ter que ficar abrindo conta, passar por processo de KYC. Então isso é uma facilidade que até pouco tempo atrás era inimaginável. É muito massa. Eu com certeza vejo cripto, o primeiro real utilidade de cripto para mim é muito grande foi quando a gente conseguiu colocar, por exemplo,
dólar dentro da blockchain por causa desse problema muito grande de pagamento internacionais. Uma família que mora nos Estados Unidos, para ela mandar dinheiro para alguém que mora, algum familiar que mora na América do Sul, na Índia, na Ásia, é uma coisa muito difícil e você perde muito dinheiro no meio do caminho, principalmente para quem manda pouco dinheiro, e criptomoedas instantaneamente resolvem isso. Mas uma coisa muito legal que vem acontecendo no decorrer do tempo a utilização de criptomoedas mais para pagamentos locais também, ou de serviços, de bens. E a gente está vendo aí a adoção de grandes empresas aí a método de pagamentos que utilizam criptomoedas. Por exemplo, o Google fechou com a Coinbase para ser o provedor de pagamento deles de criptomoeda para serviços na cloud. A gente vê o Airbnb se juntando aí a esse movimento também e começando a aceitar cripto. Como que vocês vê o movimento dessas grandes empresas de tech e outros também pequenos mercados e locais que aceitam cripto? Como que vocês estão vendo essa adoção aí de cripto como um todo, como um meio de pagamento? Perfeito. Você Ó, quer dar um gancho? tá sendo muito interessante como as empresas estão começando a adotar cripto como meio de pagamento. É bem bom quando a gente vê as notícias de que essas grandes empresas que acabam também trazendo, definindo, é, definindo caminhos e abrindo caminhos, porque daí se as pessoas, empresas menores, veem que essas empresas grandes adotam esse meio de pagamento como um meio de pagamento legítimo, vai quebrando certas barreiras de desconfiança, né? Tem algumas outras empresas também, como Microsoft, PayPal, Overstock, Starbucks em alguns lugares, Twitch, várias empresas de gaming também que são enormes, que aceitam cripto como meio de pagamento. E aí, como que isso está vindo para os menores comerciantes, para varejo? É, são, são algumas. É o dilema do ovo ou da galinha, assim, porque, por um lado, a gente precisa de pessoas que queiram pagar com cripto, bens e serviços do dia a dia, e, por outro lado, precisa da infra que aceite, que viabilize o pagamento. Então, a gente, como infra que viabiliza o pagamento com cripto, é, a gente está percebendo que vários questionamentos que a gente recebe por parte dos comerciantes é que eles acham que as pessoas não vão querer usar. Tipo, ninguém pergunta se a gente aceita pagar com pagamento com criptomoeda. Mas isso não significa que as pessoas não queiram pagar com criptomoeda. E ao mesmo tempo, quando a gente vai mostrando para eles, conta essa história que o Lohan contou do dinheiro e começa a mostrar que a tecnologia está viabilizando uma moeda muito mais é, que faz muito mais sentido para as pessoas envolvidas, os comerciantes eles já começam a brilhar um pouco os olhos. E uma das maiores preocupações é a volatilidade. Então, eu como comerciante, como é que eu lido com a volatilidade? E por mais que a gente saiba que com maior adoção a volatilidade vai diminuir, ela vai ficar mais estável, isso não é suficiente, essa teoria ela não é suficiente para a operação ali do comerciante. Então a gente como empresa, a gente faz a conversão imediatamente para a moeda local, se o comerciante optar por isso. Então, se ele optar que o pagamento feito com Bitcoin, por exemplo, seja convertido imediatamente para a moeda fiduciária, para o real, a gente viabiliza isso. E aí, pouquinho em pouquinho, os comerciantes eles estão adotando, estão ficando empolgados com essas ideias. E, por outro lado, outras empresas que também viabilizam infraestrutura, mas não necessariamente a infra de pagamento, também está abrindo os olhos e abrindo as portas para parcerias. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, tanto com os comerciantes quanto com parcerias com grandes empresas, para daí a gente fazer a infra que viabiliza a integração com o nosso sistema para viabilizar também cripto como meio de pagamento. Então, é um movimento que está sendo muito interessante fazer parte, assim, de enxergar o desenvolvimento. Então, como a gente estava comentando um pouco antes de entrar aqui na call, que o Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio autorizou cripto para pagamento de IPTU de 2023, essa notícia de 7 dias atrás. E há uns 3 dias atrás, a vereadora Noêmia Rocha apresentou um projeto de lei meio inspirado nesse, para Curitiba também seguir essa linha. Então tá tudo muito novo acontecendo.
e também com esse aval de entes públicos, também ajuda a trazer mais legitimidade para a cripto como um meio de pagamento do dia a dia. Isso. Até para complementar um pouquinho o que a Luísa disse, né? Até hoje, assim, né? O público em geral, né? Quando vê cripto, eles pensam em investimento. Né? Mas, na verdade, né? Tem aquele conto, né? Assim, da criança, né? Ela sempre pensa, putz, todo mundo é pobre aqui, né? Por que que a gente não pega e imprime dinheiro e dá para as pessoas, né? Aí você percebe, né, pela ingenuidade, né, do pensamento, que o valor das coisas não vem pelo valor do dinheiro em si, né, o valor nominal do dinheiro. Na verdade, o valor, a riqueza de um país, a riqueza de qualquer lugar, vem por meio de bens e serviços. Então, quanto mais produz um país, mais rico ele é. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Bitcoin, por si só, valorizar por valorizar, ele não valoriza se ele não tem uma utilidade prática para as coisas. Se você ficar pensando assim, vou comprar qualquer criptomoeda porque ela vai ficar investindo, 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 aí todo mundo fala, né, vai ser bolha, vai estourar, vai estourar. Realmente vai, se a gente não começar a colocar ele como utilidade prática. Se todo mundo investisse em Bitcoin, então cai nesse problema, né? A gente tem que dar utilidade para as coisas. E é a utilidade que vai deixar o valor dele estável. E é isso que a gente está tentando resolver aqui na Cryptise. Eu dei uma pesquisada, Matheus, em alguns números relacionados ao volume de crescimento de pagamento com cripto. E a adoção de cripto como meio de pagamento cresceu 5 vezes em 2 anos. Então, um pouquinho ali antes da pandemia, o volume cresceu 5 vezes. Com meio de pagamento mesmo, não transação que pode ser considerado como investimento. E daí, trazendo um pouco para números, em 2020, o valor total das transações para pagar bens e serviços foi de 6 bilhões de dólares. E em 2022 foi de 10 bilhões de dólares. E essa pesquisa da Insider Intelligence projetou que em 2023 vai ser de 16 bilhões de dólares. Então, a gente consegue ver um movimento muito claro de maior utilização dessa moeda como meio de pagamento mesmo. Muito massa. É bem importante isso, né? Tipo, a gente conseguir realmente quebrar essa barreira de utilização da criptomoedas como meio de pagamento, que é algo que vem sendo falado desde que eu conheço o Bitcoin, porém nunca foi tão bem implementado como está sendo hoje. E também os números mostram isso, né? Esse aumento aí no volume do mercado. Isso é uma coisa sensacional. E quais são os próximos passos para aumentar ainda mais esses números que vocês acreditam que vão acontecer nos próximos 1 ano, 2 anos aí? E o que tem acontecido diferente agora do que aconteceu também lá atrás? É uma perspectiva das pessoas? Ou é um aumento, uma facilidade da tecnologia? Qual a visão de vocês sobre esse aumento? E quais são os próximos passos para aumentar ainda mais a adoção de cripto como meio de pagamento? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho como você disse, né, há muitos anos as pessoas vêm falando, não, usar criptomoeda no dia a dia. Então, eu acho que é tudo, para falar bem a verdade. Não é só tecnologia, não é só adoção. O Bitcoin, por si só, né, que é a moeda mais conhecida por todo mundo, ele não consegue escalar ao nível de transação global. Ele consegue fazer por volta de 50 transações por segundo. 8 a 50 transações por segundo, dependendo da tecnologia utilizada. E isso não chega nem perto, por exemplo, da Visa, que consegue fazer mais de 20 milhões de transações por segundo, né, no dia a dia. E hoje em dia, né, a gente tem as tecnologias, né, a gente chama de geração 1, geração 2, geração 3 de blockchain. Então, a primeira geração é o Bitcoin, é a Litecoin, que eram aquelas criptomoedas baseadas em em transações minerando. E hoje em dia a gente tem criptomoedas que a gente consegue tipo, confirmar transações de maneira muito mais rápida, com volume muito mais alto. Então, hoje em dia, já tem tecnologias, Solana, Cardano, que você consegue fazer uma transferência para uma pessoa e você consegue confirmar esse pagamento em 6 segundos. Hoje em dia tem a Light Network, que é uma Layer 2 do Bitcoin, que também permite você fazer transferência de Bitcoin em grande volume, pagando taxas muito baixas.
E a outra coisa que mudou também é as pessoas estarem mais abertas, né? A gente fala assim, né? Será que blockchain só existe nesse mundo de investimento, de trade? Não, hoje em dia blockchain ela é uma área de pesquisa, uma área consolidada da ciência da computação. Se vocês procurarem na internet agora, é Stanford Blockchain Center. É uma matéria de computação blockchain. Então não é uma coisa, não é mais uma coisa que é só pesquisa. É uma coisa séria que está sendo estudada para ser aplicada. E aí eu vou deixar a Luísa falar um pouquinho mais sobre a questão da adoção, né, das empresas e o que vem mudando, né? Algo que eu acho que mudou recentemente relacionado foi a própria, o próprio não incentivo, foi um incentivo indireto da pandemia com relação à necessidade de adoção de soluções digitais. Então, tanto como muitas reuniões, elas acabaram sendo várias das nossas situações do dia a dia, elas foram trazidas para o meio digital. As pessoas que tinham uma barreira quanto a como isso seria eficiente foram quebradas, porque elas tiveram que se mover para esse meio, e elas viram que na verdade funcionava. Acho que isso ajudou também a adoção de cripto como um meio de a informação, né? O acesso à informação nesse meio e a adoção de cripto. Não necessariamente isso trouxe a cripto como um meio de pagamento, mas também foi um movimento que agora a gente começou a perceber justamente pela primeira informação e uma vez que as pessoas têm acesso, talvez como um investimento, compram um pouquinho, já quebra também aquela primeira barreira, tira aquele primeiro medo, aí começa a usar, e são pessoas que compõem empresas. Então, também as pessoas, elas vendo que faz sentido a lógica, que faz sentido para o indivíduo, elas também conseguem ver que faz sentido para as empresas e começam assim também a verem que todo o valor que a tecnologia traz, a segurança que a tecnologia traz, pelo modo como ela é formada, pela blockchain, como ela é segura, isso foram esses fatores que eu acredito que influenciaram para hoje, tá? A gente está percebendo esse movimento de uma maneira mais significativa. Isso até o momento. E aí, com relação aos próximos passos, eu acho que basicamente trabalhar com os maiores problemas que a gente enxerga hoje no meio. E é muito interessante, porque os maiores problemas são, por exemplo, regulação. Então, isso é algo que a gente já vê, como eu mencionei, a Prefeitura do Rio autorizou cripto para meio de pagamento de IPTU. Já é um passo frente à regulação de cripto, que ainda tem um longo caminho pela frente, mas ainda é uma barreira. Eu espero que, considerando novas soluções de KYC, que é Know Your Customer, que é antifraude, anti-lavagem de dinheiro, tem várias empresas privadas que elas estão desenvolvendo tecnologias e técnicas muito interessantes para combater o mau uso de cripto. Então, contra a fraude, contra a lavagem de dinheiro, para combater crime que acaba fazendo esse mau uso de cripto. Eu espero que essas empresas elas colaborem para que a regulação ela seja o mínimo necessário, porque, no meu ponto de vista, a maior regulação ela acaba travando e impedindo um pouco inovação da parte de tecnologia, o que eu acho que não é bom nesse meio. Então, eu acho que deixar empresas trabalharem com essa parte de antifraude, combate à lavagem de dinheiro. Tem umas empresas que estão desenvolvendo técnicas super interessantes, então realmente o mercado está dando conta de lidar com o mau uso de cripto, porque afinal as empresas, é do próprio interesse delas que não tenha esse preconceito, e esse é o segundo ponto. Então, o primeiro problema, regulação, que com o tempo vai ser resolvido, tipo, com a maior adoção dos estados vai sendo resolvido. O segundo ponto, que é um dos maiores problemas também, a imagem. Isso que a gente está fazendo aqui, a gente está ajudando a desconstruir a imagem de que cripto é moeda de criminoso. Eu adotei uma prática recentemente inspirada por uma amiga minha, de perguntar para lugares que eu vou se eles aceitam cripto como meio de pagamento. E esses dias a gente foi num restaurante e eu perguntei se aceitava cripto. A pessoa falou: não, imagina, a gente não entra em esquema de pirâmide. E é esse tipo
de informação, de percepção que a gente quer tirar nesse tipo de ambiente junto contigo, Matheus, nas suas iniciativas também. Isso é algo que também é vantajoso para as empresas. As empresas, elas não querem que cripto, porque elas querem utilizar cripto, porque elas querem utilizar a tecnologia do blockchain, elas não querem que tenha uma imagem ruim relacionada a cripto. Então, as próprias empresas fazendo parcerias e contratando serviços com outras empresas de Know Your Customer, de contra fraude, contra lavagem de dinheiro, elas se ajudam, então, ela é uma relação, é um mutualismo, é uma relação que beneficia as duas partes, para as duas partes se desenvolverem. E com isso, toda a comunidade, todo o ecossistema envolvendo o Web3, que daí todas as soluções envolvendo blockchain e também cripto, também se beneficia. Então, essas são as duas que eu vejo que elas estão bastante vinculadas, que também está bastante vinculado com o terceiro problema, que é da volatilidade, porque isso é algo que afasta as pessoas de utilizar cripto no seu dia a dia. Porque se eu tenho R$100 para comprar algumas coisas, né, e no dia seguinte, na verdade, 95 que eu tenho, isso afasta as pessoas de utilizarem cripto no seu dia a dia, porque daí precisa de mais conhecimento. Eu preciso saber que eu preciso ter talvez uma moeda X e não a outra moeda. Então precisa trazer mais informação para as pessoas conseguirem utilizar e com também a maior adoção de pessoas para esse mundo, nesse mundo, a tendência é baixar a volatilidade. E além disso, outras soluções que vêm surgindo também para isso, novas soluções que a gente não conseguiria pensar antes, como, por exemplo, stablecoins. Então, a volatilidade é um problema. Então, existem algumas moedas que elas são vinculadas à moeda fiduciária e elas também acabam tendo alguns problemas da moeda fiduciária, mas, ao mesmo tempo, elas dão um pouco mais de estabilidade. Então, juntos, como comunidade, a gente tentar encontrar o melhor do que é uma moeda rápida, que não seja volátil, que ela tenha certa estabilidade, que as transações sejam rápidas, que as transações tenham um custo baixo. Então, é o desenvolvimento de tecnologia, é o desenvolvimento de soluções que pessoas pensantes trazem e vão criando conforme elas vão lidando com os problemas. Então, esse eu acho que são os próximos passos. Então, basicamente, lidar com esses 3 principais problemas de regulação, imagem e volatilidade, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê soluções surgindo. Então, eu fico muito tranquila que as pessoas vão acabar solucionando os problemas que vão surgindo e eu acredito no enorme potencial que essa tecnologia tem para o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos. Legal, muito massa essa fala. A gente vê que esses problemas têm diminuído ao longo do tempo, né? Até o pessoal tem achado soluções muito legais. E eu queria entender como é que está hoje no Brasil, como é que está hoje o pagamento de cripto no Brasil. Eu já fui em poucos estabelecimentos que aceitam cripto assim na vida. A maioria foi por causa que era um evento de cripto, então tinha que aceitar cripto. Então, me fala um pouco sobre como é que anda essa adoção, e qual tipo de empresa hoje é mais comum aceitar criptomoedas, e é mais fácil também de você ir lá e convencer ela a aceitar criptomoedas. Perfeito. A Luísa vai comentar depois um pouquinho mais sobre as empresas, né, em si. O que eu vi, assim, né, tem lugares, assim, que são criptoentusiastas, inclusive o próprio Cryptise, né, nossa solução de pagamentos, ela surgiu depois que eu fui num laboratório aqui da cidade de Curitiba para fazer um exame, e aí eu vi uma plaquinha ali, aceitamos cripto e aceitamos Pix. E aí tinha carteira de 4 criptomoedas. Então, o curioso, né, eu perguntei como que funciona para fazer o pagamento. E a gente percebeu essa experiência horrível que era, então, você fala qual moeda você vai pagar, eu vou aqui online, eu verifico qual é a cotação da moeda, digamos assim, deu R$200 de exame. Então, ele manualmente verificava a cotação da moeda, pedia para eu enviar para a carteira dele que estava tipo um QR Code ali, fixo, e então ele ia verificar se o pagamento da criptomoeda entrou na carteira ou não. Ou seja, é uma experiência muito pior do que a gente já tem hoje. Então, as soluções, né, para pagamentos, assim, elas ainda não. Eu digo assim, no dia a dia, né? Para você ir numa padaria, comprar um pão, para você ir utilizar no dia a dia, elas não estão muito bem desenvolvidas ainda. Embora tenha muitas soluções para e-commerce, para compra online.
que daí é mais simples, né? Você vai lá, escaneia o QR Code, paga e tudo é feito tipo, automaticamente, a cotação e etc. Então, eu percebo que para a solução hoje em dia, que é mais utilizada para as pessoas utilizarem realmente no dia a dia criptomoedas, que eu acho até um pouco contraditório, são aqueles cartões de crédito ou cartões de débito com saldo em cripto, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, é uma empresa lá, como uma exchange geralmente, que eles te dão um cartão de crédito, Mastercard ou Visa, e você carrega esse cartão em cripto. Mas, para mim, isso é completamente contra os princípios da criptomoeda, da blockchain, porque seria, fazer uma analogia, seria como se existisse cartão de crédito, mas todo mundo só aceitasse dinheiro em cash. E você ser obrigado a ir lá e sacar o dinheiro do seu cartão e pagar em dinheiro. Então, por que precisa existir cartão de crédito? Por que precisa existir cartão de crédito nesse contexto? Então, Esse é acho um que a gente nosso está dos diferenciais com relação a, só abrindo um parênteses com relação ao que o Lohan falou, esse é um dos nossos diferenciais como solução, porque a gente não requer que quem está pagando tenha, que nenhuma das partes, na verdade, tenha uma carteira específica. Então, a gente é wallet agnostic, a gente é agnóstico com relação à carteira. Pode ser uma carteira própria, pode ser uma carteira custodiada ou não. Então, a gente não requer nenhuma adoção a mais do usuário para viabilizar o pagamento de um lado e o recebimento de outro com cripto. Esse é um dos nossos diferenciais, de carteira direto para carteira. Isso, provavelmente, né, os ouvintes aqui já devem ter escutado Not Your Keys, Not Your Coins. Nenhuma solução, ou seja, se você não tem a chave da carteira, as moedas não são suas. Isso é verdade. Se você mantém seu dinheiro numa exchange, por exemplo, a Binance ou mercado Bitcoin ou qualquer que seja exchange, por uma determinação legal do governo ou qualquer outra, seu dinheiro pode ficar bloqueado lá e assim você enviesou completamente o que as criptos vieram para resolver, né? E a gente é a única solução que eu tenho conhecimento que a gente não obriga você a ter uma conta, a gente não custodia suas moedas. A gente só custodia suas moedas caso você queira receber em fiat. Nesse caso, aí você não precisa se expor à conversão nem à volatilidade da moeda. Só que como a gente converte na hora, a gente acaba até não ficando com a custódia, né? Porque a conversão ela é feita imediatamente. Perfeito. Então, é isso que eu sinto falta, né? Eu vejo muita gente caindo em golpes do tipo, coloque suas criptos aqui e nós vamos te dar 20% de rendimento ao mês, né? Inclusive, o público em geral às vezes confunde, né? Tipo, golpe com falhas da tecnologia, o que é completamente não é relacionado um com o outro. Seria o equivalente ao dizer que a internet não funciona porque tem golpe de clonagem de cartão de crédito, e não, não é bem assim. Tem atores maliciosos no meio que corrompem, né, o sistema. E no nosso caso, assim, né, a gente vê o futuro. Eu tenho 100% de confiança que criptomoedas elas vão estar no dia a dia das pessoas em no máximo 10 anos, 5 a 10 anos. Inclusive, eu tenho uma aposta que isso vai acontecer nos próximos 3 anos. Tipo, de pelo menos a maioria das pessoas vão ter contato com algum tipo de criptomoeda, seja direto ou indiretamente. Uh, mas acho que eu vou deixar a Luísa comentar um pouquinho mais sobre os estabelecimentos que recebem, né, criptomoeda. Tem um mapa que chama CoinMap, que mostra os estabelecimentos que recebem em cripto, Matheus. Aqui no Brasil ainda é bastante incipiente. Tem alguns lugares recebem, mas eles não deixam expostos, ou você precisa receber a comunidade mesmo que precisa saber que aquele lugar aceita cripto, e daí a pessoa tem que perguntar porque não é claro. Nem todos também estão nesse CoinMap, mas de qualquer modo é algo que a gente está ajudando a trazer. Então, como mencionei, com duas frentes específicas, uma diretamente com comerciantes e outra fazendo parcerias com empresas maiores que já têm um canal de distribuição. Então, daqui a pouco, aí você já vai poder, sem abrir muitas informações da operação e das estratégias internas, mas a gente te garante que daqui a pouco você vai ter em vários estabelecimentos a opção de pagar com cripto. Então, tipo, pelo menos a gente está conseguindo trazer essa realidade para o Brasil.
E é o que a gente quer como objetivo de empresa e como propósito pessoal. E eu e o Lohan, a gente quer, também não vê a hora de usar as nossas criptos para pagar tudo que for possível, para não ter que ficar lidando com burocracia e perdendo dinheiro em conversão, em taxa, enfim. Então, é algo que a gente, como consumidor, como usuário, não vê a hora de usar, mas ao mesmo tempo, como propósito, como filosofia, como é, objetivo, é algo que a gente tá conseguindo trazer e daqui a pouco já vai se tornar realidade. Mas uma coisa muito legal, acho que alguns deveres de casa, algumas coisas que a gente aprendeu nesse papo aqui, é que as grandes empresas estão começando esse movimento de aceitar pagamentos com criptomoedas, que a adoção tem aumentado muito ao longo do tempo, o volume aumentou 5 vezes, igual a Luísa mesmo falou, nos últimos 2 anos apenas. E também os grandes problemas de pagar com criptomoedas estão sendo resolvidos, principalmente no modo online, que já dá para você fazer qualquer tipo de compra quase online. Tem várias empresas que aceitam pagamentos com criptomoedas do dia a dia que está online, e no mundo físico a gente está vendo agora um grande aumento aí dos estabelecimentos, e em breve ainda um aumento maior dos estabelecimentos que aceitam criptomoedas como meio de pagamento. Eu acho tudo isso muito interessante, é um super caminho aí, uma caminhada de anos que a gente vem andando e vem vendo essa evolução. Desde que eu entrei em cripto, 2016, de verdade, primeira vez, aí todo mundo já falava que cripto ia ser meio de pagamento. Eu lembro de pessoas investindo em várias empresas naquela época que prometiam trazer cripto para mass adoption, para para adoção em massa, naquela época já. Só que meio que não estava pronta a tecnologia, as pessoas, e ao longo do tempo a gente vai ver a maturidade das pessoas, e também vamos ver aí o aumento da aceitação de cripto, tanto pelos estabelecimentos quanto a vontade das pessoas de utilizar a cripto, porque vai entender a tecnologia por trás e o direito à propriedade que as criptomoedas garantem. Eu queria agradecer muito vocês e pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí para quem está ouvindo a gente até agora. E queria falar antes, deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Perfeito, muito obrigado, Matheus. É, então, pessoal, espero que tenha sido instrutivo para vocês. Como o Matheus falou, né, há muito tempo vem se falando sobre pagamentos em cripto e tem muita gente querendo investir, muita gente querendo dinheiro fácil, mas tem muitas poucas pessoas criando solução. E nosso propósito como empresa é exatamente solucionar esse problema. Nós queremos viabilizar o uso de criptomoedas no dia a dia. Muito legal pelo papo. Obrigado de novo, Matheus. Luísa, fique à vontade. Do meu lado, gente, qualquer dúvida, falem com a gente. Qualquer oportunidade de colaboração, de produção de conteúdo, de negócio, enfim, que vocês tiverem, a gente é super acessível. Então, falem com a gente. É uma comunidade, a gente se ajuda. Então, falem com a gente. E usem cripto. Usem cripto como meio de pagamento. Comecem a perguntar nos lugares se aceita cripto. Vamos trazer esse movimento. E muito obrigada de novo, Matheus. Eu espero que tenha sido super legal para todas as pessoas que estejam ouvindo. Sigam a gente no Insta também, cryptise.co, também no LinkedIn. E, e é isso aí. A gente fica à disposição. Foi um prazer ter vocês aqui. As redes sociais de todo mundo vai estar na descrição. Sigam todo mundo, deixem um like, se inscrevam e vejo vocês no próximo Simplificando Tudo.